Olá, meu povo, minha povo, tudo bom? Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vós, em vossas vidas, em vossos lares. Mais um vídeo, né? Hoje é sobre o talento enterrado. Eu vou dar um apanhado geral no assunto, porque o próximo vídeo será sobre tribulação e provação. E eu vou pegar mais a fundo sobre o assunto que eu darei início agora, né? Sobre cada etapa do que eu vou falar, porque se faz necessário do que será dito depois. Tá? Enquanto as pessoas batem palmas para loucos que continuam insistindo nas mesmas teorias satânicas sem base bíblica, nós seguimos em frente, né, apregando a verdade do Pai. E principalmente aqueles que se juntam com esses pregadores do inferno para profanar a palavra. E nós sabemos que a Bíblia do Senhor diz assim: diga-me com quem andas, que eu te diga quem és. Né? Então sabemos que o tempo é furto, né? Já se faz presente muitos enganadores e não é para nosso espanto, mas é para que a gente fique atento ao que está acontecendo. Dito isto, hoje eu quero falar para aqueles que têm uma grande dificuldade, e muitos têm trazido vídeos tentando refutar ou provar que nós não somos pré-existentes, e muitas pessoas não conseguem compreender o porquê da nossa história, o porquê estamos aqui, o porquê vamos passar e passamos por provações e tribulações, e não conseguem compreender, né, que em um dado momento estivemos com o Pai. Eles aceitam que Satanás, que é a pior criatura que existe, né, esteve com Deus, mas as pessoas se julgam inferiores a Satanás, que eles não conseguem compreender que o momento estivemos com Deus e falhamos com Ele. E por isso que eu vou trazer hoje é necessário, já para o próximo vídeo, eu acredito que antes do próximo vídeo, que será a aprovação e tribulação, eu vou fazer um vídeo mais específico no assunto que eu vou tratar agora, tá? Por quê? Para poder a gente ter uma amplitude maior, uma compreensão maior de que tudo acontece porque houve um início, né? E todas essas coisas ruins que nos acontecem, fomos nós que demos início a ela. Já de antemão, já peço perdão pelo barulho. Um pouquinho antes, uns 10 minutos antes de começar a gravar, aqui estava parecendo um cemitério, do tamanho silêncio, né? Um velório. Você não via. Não, velório não, porque velório tem choro, mas um cemitério, parece um deserto, né? Por assim dizer. O silêncio estava absoluto, né? Vai começar a gravar, parece que chega todo mundo quer decide fazer barulho ao mesmo tempo. Vamos falar com um pouco mais de paciência, quer dizer, eu vou falar com um pouco mais de paciência, porque é necessário que a compreensão seja clara, né, daquilo que eu desejo trazer a vocês. O que eu vou falar hoje? Trazendo que eu sei que esse texto aqui especificamente está falando de Jesus, tá? Mas a palavra também serve para nós. Por quê? Porque a palavra fala que assim como os filhos participam de carne e sangue, assim também ele participou para que por sua morte recebêssemos a salvação, não é isso? Então o que acontece? Aqui está falando especificamente de Jesus, mas no segundo texto eu acredito que já esteja falando da gente também. Baseando nisso, né, que Jesus encarnou, e sabemos que aqueles que acreditam sim, aqueles que não acreditam ainda vão começar a entender que nós também encarnamos por um motivo, tá? E eu vou dizer mais à frente para vocês qual é, né? Observe isso aqui, está em Salmos 8:5. A melhor tradução que eu achei está na Almeida Ara, tá? Porque tem a ver com o grego exatamente, como está no grego. E eu vou colocar para vocês aqui. Fizeste, no entanto, um pouco menor aqui. Ó. Essa tradução aqui primeiro está em português e logo assim, em sequência vem o grego, né? Eu coloquei só em português aqui, tá? Para ficar mais claro o nosso entendimento. Vamos seguir só em português. Depois eu vou trazer o específico em grego. Depois eu vou fazer desses textos aqui que eu falei para vocês, que eu vou falar mais especificamente deles, trazendo ponto a ponto deles, tá bom? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, eu vou trazer isso aqui, é muito específico também, é muito interessante, vocês vão, acreditem, é muito interessante, vocês vão perceber o quão importante isso aqui é, tá? Eu só trouxe um pedaço agora, mas eu vou trazer todo isso aqui, tá? Por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes, tá? Isso aqui está falando especificamente de Jesus, tá? Isso está em Salmos 8:5, mas eu vou trazer o Salmo 8, se eu não me engano, para trazer todo o parâmetro geral, tá? A compreensão do texto. Esse menor aqui em hebraico, está em hebraico, o próximo texto que é em grego, perdoe-me. Essa palavra aqui em hebraico significa descrescer, tá? Diminuir, levar a faltar. O que isso quer dizer, esse descrescer, que também tem a ver com nós? Deixa eu compartilhar a tela. Não é disso que eu vou falar agora, eu vou tratar do descrescer, tá? Aqui, ó. Significado de descrescido. O que significa isto? Descrescimento vem do verbo descrescer. É o mesmo que baixado, diminuído,
né? Encolhido, minguado, subtraído, certo? É quando você tem algo e você perde aquilo, tá? Você é descrescido, você é subtraído, você é encolhido, diminuído, tá? E por que isso também serve para nós? Deixa eu compartilhar outra tela, vamos voltar lá. Seguindo aqui, né? Num dado momento, está dizendo que Jesus ele foi diminuído, ele foi descrescido, ou seja, ele se despiu da sua glória, certo? Porque aí fala de si mesmo e tal. E como eu falei, eu vou ter que trazer todo o texto aqui para dar essa compreensão para vocês, tá? Mas entendo que à vista, no primeiro olhar, é isso aqui, é descrescer, tá? Aí vamos ao texto em grego, que está em Mateus, ou melhor, em Hebreus 2,7. Aqui, português e grego, vou trazer só em português para que fique melhor a compreensão, depois trago o que interessa para nós em grego. Fizeste-o por um pouco, tá? Eu vou trazer também isso aqui, também é muito importante isso aqui. Menor que os anjos, de glória e honra coroaste e constituíste sobre a obra de suas mãos. Aí eu vou lembrar para vocês o que aconteceu lá no começo, porque também serve para nós. Porque aconteceu lá no começo, em Gênesis, quando o Pai, o Senhor, ele constitui Adão e coloca sobre toda a obra de suas mãos, sob administração de Adão, né? De glória e honra o coroou, não foi isso? E constituiu ele sobre todas as obras de suas mãos. Por isso que eu digo que também serve para nós, tá? A princípio é Jesus, mas também serve para nós, que a gente também passou pela mesma situação. Eu vou mostrar para vocês onde isso está, tá bom? Menor aqui é praticamente o mesmo significado. As pessoas falam, não serve em grego. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque o grego era uma língua comercial, tá? Falada por muitas nações, e o Evangelho, a princípio, ele tinha o entendimento de ser levado a todas as nações e línguas, certo? Como era uma língua comercial bastante conhecida na época, os escribas trouxe o Novo Testamento para nós em grego, para que fosse mais fácil levar a palavra ao maior número de pessoas possíveis às nações, né? Vamos seguir aqui. Menor em grego, tá? É descrescer em autoridade. Ou seja, você observa que o entendimento é basicamente o mesmo, tá? Aqui, ó, vamos lá. Em hebraico, né? Descrescer, diminuir, levar a faltar, tá? E em grego é descrescer em autoridade. O que é descrescer em autoridade? Vamos lá. Compartilhar novamente a tela para que a gente chegue no mesmo entendimento, tá? Aqui, ó. O mesmo que baixado, diminuído, encolhido, minguado, subtraído, tá? Algo nos foi tirado. E por que eu digo que algo foi tirado de nós? Novamente compartilhando a tela. Vamos ao texto. Antes disso, para poder que fique mais claro, para ficar mais claro para a gente, em Apocalipse está descrito duas situações. No primeiro momento, tá? Vou ler o texto como está aqui para que vocês entendam. Em um primeiro momento, Satanás e seus anjos foram lançados, expulsos pelo arcanjo Miguel, certo? Em um segundo momento, é porque não faz sentido você arrastar o que já foi lançado, certo? Mas vamos lá. Em um segundo momento, Satanás arrasta o terço das estrelas ou anjos dos céus. Não há lógica em arrastar o que já havia sido lançado, certo? Então o que foi lançado não foi arrastado, ele foi lançado com ele. E em um segundo momento, ele arrasta as estrelas ou anjos do céu, certo? Até porque a Bíblia descreve que esses acontecimentos sendo momentos distintos, tá? Essas estrelas arrastadas ou anjos foram descrescidos. Eu vou mostrar para vocês onde diz isso no texto bíblico, tá? É absurdo as pessoas aceitarem que Satanás esteve com Deus e ao mesmo tempo julgar blasfêmia o fato de que nós também estivemos com ele. Qual seria a lógica disto, né? A Bíblia é clara quando diz que fazemos parte de um resgate, né? Porque o Filho veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem se perdeu? Não fomos nós? Porque nós somos nós que estamos passando pelo resgate. Em um dado momento a gente se perdeu. E que momento foi esse? Quando Satanás nos arrastou, certo? Lucas 19:10. Eu vou trazer isso muito específico no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo específico só sobre isto. A Bíblia afirma que o Pai, por sua tolerância, nos deixou impunes no primeiro momento, tá? É por isso que a gente estamos passando e passaremos por provação e tribulação. Por quê? Porque em primeiro momento a gente foi deixado impune. Isso tem base bíblica? Vou mostrar para vocês. Deixou impunes concernentes ao pecado que anteriormente havíamos cometidos antes da destituição. Isso é verdade? Está na Bíblia? Texto bíblico, por gentileza, acompanhe comigo. Povo de Deus, meus irmãos, em Jesus, ou pelo Pai, né?
Isso está em Romanos, do capítulo 3, 23 ao 36, tá? Vamos lá. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Bíblia, tá? Aí você fala, não, mas porque a gente herdou o pecado de Adão? A Bíblia fala que os filhos não pagam pelo pecado dos pais, ela se tornaria equivocada ou mentirosa se a gente afirmasse que a gente paga pelo pecado de Adão. E outra coisa, estivemos todos com Adão no momento do pecado? Não, né? Não estivemos com ele, então não pecamos com ele. Outro, não pagamos pelo pecado dos pais, ou seja, não pagamos pelo pecado de Adão. Mas por que a Bíblia às vezes dá a entender? Porque aquilo que eu disse para vocês, a glória de Deus está em cobrir e a honra dos filhos está em esquadrinhar. Não canso de repetir isto, né? Então o que acontece? Este momento, destituído da glória de Deus, Adão estava na terra, então ele não foi destituído da glória de Deus, ele foi destituído do Éden. Tá? Até porque eles estavam, todos os dias o Senhor ia o visitar, mas eles não estavam no céu, né? Estavam no Éden, e em algum momento eles pecaram e foram destituídos do Éden, não da glória de Deus, tá? Porque já não faziam mais parte, já faziam parte de uma vivência caída, né? Porque não estava mais no céu. Então já não era mais, já não participavam mais da glória de Deus, né? Participavam da presença do Pai, da presença do Senhor, mas não da sua glória, né? Então foram destituídos do Éden. E aqui está falando claramente, fomos destituídos da glória de Deus, né? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu já expliquei o que significa redenção, que é resgate, né? Vamos seguir aqui. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo sangue demonstrando a sua justiça, Em sua tolerância havia deixado impunes, olha o texto que eu estou dizendo que eu tinha falado antes, e afirmando o texto bíblico para vocês aqui, tá? Em sua tolerância, que ele nos tolerou no momento que pecamos contra ele, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, anteriormente quando? Na destituição, antes da destituição, tá? Cometidos. Mas no presente momento, ou melhor, não no presente, né? Demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador, ou seja, ele que nos justifica, tá? Daquele que tem fé em Jesus, ou seja, somos justificados pela fé em Jesus. Ponto, certo? Texto bíblico aqui provando novamente que houve um momento que fomos destituídos da glória de Deus, tá? Por tolerância, ele nos deixou impunes. Todavia, estamos provando aqui. E o que é provar? É saber se é verdadeiro. Por isso que eu vou trazer isso aqui especificamente para vocês, trazendo cada ponto aqui. É provar se é verdadeiro. Se aquilo que você diz é verdadeiro. Não que Deus não saiba, tá? Mas como eu disse, porque nós o conhecemos antes, né? Ele separou um para a honra e outro para a desonra. Vazio e vazio de honra. Não é isto? É o que o texto está nos dizendo. Em um momento fomos destituídos. Por sua tolerância, ele havia nos deixado impune. Instituiu o Cordeiro Santo para a justificação, e pela fé nós somos justificados em Jesus, ou por Jesus, tá? Pelos pecados cometidos anteriormente, certo? E que pecado nós cometemos antes da vida? Será que Deus nos constituiu exatamente para nos colocar em pecado? Ele é contradizente? Tá? Se nós já vimos pecados, por que nós nascemos em pecado? Vocês estão conseguindo acompanhar e entender o porquê de cada coisa? Por isso que eu achei interessante trazer isso agora, porque o próximo vídeo, depois que eu trouxer esse aqui mais específico, vai falar sobre provação e tribulação. Tá? Vamos lá. A Bíblia nunca afirmou que seremos como os anjos. Ao contrário, ela diz que somos como os anjos. Observe o texto, por gentileza. Aqui em grego, aqui em português, tá? Português e grego, aqui só em português. Que é tirado diretamente do texto, tá? Pois na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamentos, tá? Na ressurreição, não é na terra. Aí é por isso que eu digo, quando a natureza caída é que propicia que possamos nos proliferar, tá? Sejamos pais e mães, ter essa vivência, assim como aqueles 200 sentinelas que abandonaram a ordem que eles já haviam tido, né? Abandonando a sua natureza e assumindo a natureza caída, puderam procriar na terra, né? Gerando os gigantes, porque não há texto bíblico que prove que ímpio com cristão gerem gigantes, gerem semideuses. Não tem texto para isso. O único semideus que foi gerado por Deus foi Sansão, e isso foi gerado diretamente por ele, porque a geração de homens não geram gigantes nem semideuses.
Tá? E muitos filhos da perdição estão tentando incluir, dizendo que isso é misticismo, isso é paganismo, isso tem a ver com mitologia. Escondem a Bíblia de você. E sem entender como as coisas acontecem, ficamos jogados, né? E ficamos vendidos à própria sorte, sem conseguir compreender o porquê as coisas acontecem dessa forma. E porque existe uma raça em cima desta terra tentando nos destruir a todo custo. E a gente não consegue compreender o que nós fizemos para merecer isso. E porque o Pai, entre aspas, não interfere nisto. Tá? Tudo tem um porquê. Basta ler a Bíblia, né? Vamos seguir novamente. Pois na ressurreição, não na terra, tá? Nesse caso nem são dados em casamento, mas não serão, tá? Como um anjo no céu, Mateus 22:30. Isso é verdadeiro? Grego aqui, são, estão, etc. Ou seja, são como anjos. Certo? Ou seja, o texto está correto. Vamos lá. O talento enterrado. Certo? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu tenho muita coisa ainda a trazer. Tá? Depois de terminar esse livro, a gente vai tratar sobre Francis Galton, que é primo de Charles Darwin, tá? E sobre a eugenia, que tem muito a ver com o que a gente vem passando desde 2019. Tá? O que é eugenia em si? O que é, na verdade, o que o Charles Darwin criou? Essa teoria da evolução. Isso tem a ver com eugenia. Tá? O que é eugenia? Eugenia é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações. Quer melhorar as gerações futuras? Não tem a ver com o que está acontecendo hoje? Experimentos que aumentam a nossa genética e que mudarão a nossa genética? Observem o que está dizendo aqui. O termo foi criado ou cunhado, né, pelo cientista inglês Francis Galton em 1822 e a 1911. Em 1883, a palavra eugenia deriva do grego, que significa bom, né, em sua origem, ou bem-nascido. Isso tem a ver com a seleção, que eles dizem seleção natural, os mais aptos. Tá? Isso tem muito a ver com o que tem acontecido com a gente desde 2019. Né? Elimina-se aqueles que acreditam que são menos aptos, e só fica aquela classe que eles acreditam que são classe superior. Tá? Basicamente é isso. Não vou tratar mais sobre isso agora. Né? O assunto hoje é outro. Tá? Qual é o assunto de hoje? Tem a ver com o talento enterrado. Texto na tela, vamos ler. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Por isso que eu digo que aqueles que marcam data para volta do Senhor está cometendo um pecado gravíssimo, tá? Porque a Bíblia afirma que não sabemos. Jesus falou que não sabia quando estava como homem, tá? Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe, certo? Isso tem a ver com a sua obrigação, tá? Você que crê em Deus, de usar o seu talento para ganhar almas para o Pai, tá? Para levar a salvação ao seu irmão, o amor ao teu próximo, né? E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com ele e granjeou outros 5 talentos, né? Ou seja, multiplicação dos dons. Da mesma sorte que eu recebera, depois eu vou ver se eu dou uma apanhada sobre o dom de línguas, tá? Que muitos falam que não existe, que é falar em outro idioma. Não é exatamente isso, né? Porque a palavra fala que aquele que fala a Deus, fala em mistério, ninguém o entende, somente Deus. Ou seja, não é uma língua, não é um idioma, né? Mas eu vou tratar sobre isso no outro momento. Mas também o que receberá da mesma sorte o que receberá 2, granjeou também outros 2, mas o que receberá 1 foi e cavou na terra, né, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor da classe dos servos, né, e o fez contas com ele, ou seja, veio questionar o que eles haviam feito com aquele dinheiro. E então aproximou-se e recebera 5 talentos, trouxe outros 5, né? Ou seja, ele duplicou o talentos, né? Dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que granjei com estes. Ou seja, entregou os 10 ao Senhor, não é isto? E o Senhor lhes disse: Bem estás, servo bom e fiel. Sobre poucos fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Lembra que eu falei para vocês que esse satanismo do apregoar, né, a teologia da prosperidade é satanismo?
Olha o que a Bíblia está dizendo, né? Observe bem aqui. Disse, bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Ou seja, sobre o ser fiel a Deus, sobre buscar as coisas espirituais, e que Deus, né, nos coloca sobre muito. Tá? Assim, quando buscamos primeiramente o reino dos céus, as coisas são acrescentadas. Tá? Isso é prosperidade na vida inteira. Não é buscar só prosperidade, não é gastar o seu dinheiro pagando, né, as bênçãos, como eles costumam fazer. Você quer ser abençoado, você tem que dar tanto, você tem que fazer tanto. Não é isso não é evangelho, isso é satanismo. Tá? Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e sobre muito o Pai nos coloca. Tá? Por isso que eu digo, não é ser pobre, não é ser miserável. Tá? Porque Abraão era riquíssimo. Riquíssimo. Jó era milionário. Tá? Houve um momento de provação, depois Deus restituiu em dobro. Então observem isto. Buscando o reino do céu, o Pai nos coloca sobre muito. Tá? Ou seja, o evangelho não é de miséria, mas não existe teologia da prosperidade. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eles granjei outros 2 talentos, né? Disse-lhe o Senhor, bem estás, bom, fiel servo, sobre pouco fosses fiel, sobre muitos te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. Olha que maravilha você ser convidado, né? Para viver a alegria do Pai. Mas chegando também o que recebeste 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, né? Que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, né? E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Né? Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro a outros banqueiros, né? E o qual viesse receberia o meu com juros. Ou seja, é obrigação multiplicar-se o dom, é obrigação aquilo que Deus nos deu, a gente colocar em prática, colocar em uso, né? Ou seja, se ganha almas para o reino do Pai. É disso que está falando o texto, tá? Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe ao outro que tem 10 talentos. Ou seja, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Certo? Porque qualquer que me tiver... olha o que está dizendo aqui. Eu já adiantei, mas é o que está dizendo no texto, tá? Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Certo? Lança, pois, o servo inútil, perdoe-me, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente, ou seja, no inferno, né? No Hades, no Sheol. Está em Mateus 25, 3 ao 30, né? Vamos explanar um pouco sobre isto, que é muito importante, né? O cristão que enterra os seus dons terá um grande problema com Deus. Muitos crentes nos dias de hoje perseguem literalmente falsos profetas e ignoram o seu chamado, né? Isso faz com que os que creiam, né, em doutrinas de demônios. Exemplos são os desigrejados, ipsis literis, né? Qual é o mandamento que nos conduz a isto? Qual é o mandamento que nos conduz a ser desigrejado? Né? A palavra não diz para provar o Espírito, para sabermos de onde procede, se procede de Deus, né? O maior sinal está em contradizer as Escrituras, tá? Porque dizem para você ser um desigrejado, mas em contrapartida eles te arrastam para uma igreja digital. Eles montam suas igrejas, ali recolhem de vocês algum dinheiro para ajudar no canal, não é assim que funciona? Ajudar a manter a sua vida. Eu pergunto, qual é a diferença da cristão dentro de uma igreja? Vocês entendem? Só que a diferença, eu já disse onde está. Levar vocês à doutrina de demônios, a coisas que não estão na Bíblia, como a semente da serpente, como o Espírito Santo ser esposa do Pai. E aí vocês... e aí tem muitos loucos aplaudindo, batendo palma para louco dançar, né? Mas vamos seguir aqui em frente. Há de ser que, depois de derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, né? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Ou seja, o Espírito derramado sobre toda a carne, para que todos participem da glória de Deus. Não seja necessário seguir homens loucos que profetizam mentira. Mas as pessoas conseguem fazer isso, as pessoas conseguem entender a Bíblia, as pessoas estão lendo a Bíblia, ou só estão ouvindo o que o homem diz? É por isso necessário, se fez necessário que houvessem pastores, que também é bíblico, para conduzir as pessoas que estão sendo levadas ao inferno. Existem falsos pastores, existem falsas igrejas? Sim, assim como existem falsos profetas, tá?
aqueles que atacam a igreja, então, eles também têm que olhar para o que eles estão dizendo, né? Porque eles não estão fazendo melhor, estão fazendo pior, na verdade. Vamos seguir em frente aqui. E não entristeçais o vosso espírito santo, ou melhor, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vós estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo do Pai, porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo do Pai não receberá perdão de forma alguma, nem nessa nem na outra vida. Não há perdão para aquele que blasfema o Espírito Santo do Pai, tá? Isso está em Efésios 4:30, né? Vamos comentar mais um pouquinho aqui. Por causa dos homens, essas profecias não se cumprem, tá? Por causa dos homens, essas profecias não se cumprem. O desejo de Deus é que todos sejam seus profetas. Ao invés do povo adorar a Deus, eles preferem adorar homens, né? Quando eles mesmos deveriam ser profetas. E é por isso que os sacerdotes de Satanás se multiplicam na terra, né? A unção de profetas e reis e sacerdotes ficou no Velho Testamento. Eu sei que é um livro só, mas ela faz a separação para que a gente fique mais fácil a compreensão, né? O Espírito Santo é concedido a todo aquele que buscar. Não eleja mestres para vós. Considerem somente, biblicamente falando, aquilo que é confirmado pela Bíblia, por ela, né? Apontar templos levantando por maçons para invalidar a fé é uma prática de Satanás e de seus filhos. Lembrando, foi distorcendo o significado das Escrituras que Satanás tentou a Jesus. E fez o quê? Adão e Eva cair. Lembre-se disso, tá? Foi usando as palavras escritas na Bíblia. Manipulação dos textos bíblicos, tá? É o que acontece muito hoje, né? Lembrando, já foi. Não somos superiores a Cristo. Seremos tentados também, tanto por ele como por suas crias. Ou seja, tanto por Satanás como por suas crias, né? Assim como Jesus também foi tentado, ao desviar o cristão do caminho, o inferno angaria almas. Tá? Ao desviar o cristão do caminho, o inferno ganha almas. Vamos a mais um texto bíblico, por gentileza. Ora, é Deus que fez que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, né? Em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua posteridade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Vou repetir o texto. Ora, é Deus que a nós e a vocês permanecemos firmes em Cristo, tá? Ele nos ungiu e nos selou com sua propriedade e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Está em 2 Coríntios 1, 21 a 22. Né? Coisa linda, não é isso? Deixa eu ver se o texto está na tela para compartilhar com vocês. Isso não anulou as autoridades, né? Os apóstolos, os profetas, e não anulará os evangelistas, o pastorado, nem os mestres, mas torna obrigatório o crente buscar o crescimento e também se tornar um instrumento de salvação. Cada um de nós devemos multiplicar os talentos. Não é obrigação nossa? Mais um texto na tela. Efésios 4:1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Tá? Vamos seguir aqui, novamente. Como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam, tá? Produzindo aquilo que o Pai nos tem cobrado. Porque muitos irmãos irão à perdição. E assim como nós recebemos a graça do Pai para a salvação, devemos também levar essa graça para nossos irmãos, aqueles que não têm condições de alcançá-la, tá? Para que o engano não se manifeste em nosso meio, se faz necessário conhecimento para que não nos tornamos instrumento de perdição. É necessário entender a Bíblia, é necessário ler a Bíblia, para que nós não nos tornemos a nós mesmos instrumentos de perdição, tá? Próximo texto. Perdoe, gente, eu peguei uma gripinha aqui chata, tá? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha o que eu estou dizendo até agora, tá? Texto bíblico. Todos se extraviaram e justamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Romanos 3:12. Por meio da nova aliança e da sã doutrina, já não há unção para exercer o ministério, né? O ministério é exercido por aqueles que são separados, onde há imposição de mãos. Está em Atos 6:6, 1 Timóteo
4,14, 2 Timóteo 1,6, Atos dos Apóstolos 13,3. A igreja de Deus é ungida e apta para toda boa obra. A negligência dos crentes ao seu chamado fez surgir templos levantados por maçons, que introduziram modalidades pagãs disfarçadas de doutrina cristã, ou ao cristãos, né? A mercantilização do sagrado é uma delas, né? Onde a banalização da fé se tornou cada vez mais comum. As falsas profecias e as falsas revelações colocaram a verdadeira fé em descrédito. Isso fez com que Satanás levantasse seus profetas para atacarem a verdadeira igreja de Cristo. Tá? Satanás levantou seus profetas. Mais um texto na tela para que a gente possa entender isto. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor ao próximo, né? Com os bons. Vamos baixar o texto aqui para a gente possa continuar lendo. Perdão, subi demais. Traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, né? Porque destes números são os que introduzem pelas casas. Observem o que eles fazem. Eles querem tirar você da igreja, porque a palavra diz que chamados para fora não é chamados para fora da igreja, é chamado para fora da sua casa. Tá? Já trouxe isso, se for necessário, eu trago de novo. O que eles fazem? Eles mandam você se afastar da igreja, mas ele entra na sua casa. Tá? Observe o que está escrito aqui. Como isso acontece hoje? De forma pela internet. Não é isso? Vamos lá. Tem a presença direta, porque desses são números que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, né, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Os Janes e Jambres são aqueles feiticeiros que no momento lá do cajado transformaram em serpente, tá? A Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Tá? Por que querem tirar você do seu pastor, tirarem você da igreja? Para que você não consiga alcançar o entendimento do Pai. Para que você continue sempre aprendendo e nunca alcance a verdade. Tá? Isso está em 2 Timóteo 3, 1-8. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem mais algum texto para compartilhar. Tá. Qual desses falsos cristos foi dito por Jesus que seria enviado por ele? Para lhes tirar da igreja e guiá-los a Deus. Jesus elegeu algum homem para tirar vocês da igreja e conduzir vocês a Deus? Uma pergunta, né? Qual profeta declara ipsis literis: saiam das igrejas, porque todas elas pertencem a Satanás? Essa pergunta é biblicamente que eu estou fazendo, tá? Qual profeta disse para vocês, literalmente, ipsis literis, profeta ou apóstolo, saiam das igrejas porque elas pertencem a Satanás? Qual profeta fez isso? Ou qual apóstolo fez isto? Qual o texto bíblico que diz isto? Sai da igreja, todas as igrejas porque elas pertencem a Satanás. Que homem ficou no lugar de Jesus, a ponto de largarmos a igreja para segui-lo? Observe o que está acontecendo, tá? Devemos segui-los porque dizem denunciar as trevas? Devemos seguir esses homens porque eles dizem que estão denunciando as trevas? Mais um texto na tela, por gentileza. E não é maravilha porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros transfiguram-se em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vou repetir? Perdoe-me. Não é maravilha porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros transfigurem-se em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 14-15. Santos do Pai, filhos da salvação e da luz. O momento é tardio já, tá? As coisas estão acelerando, estão acontecendo. É momento de despertamento. Isso tem a ver com os talentos. Cada um tem que fazer conforme Deus lhe concedeu.
Tá? Vocês são profetas do Pai, vocês não precisam estar seguindo a homens. Ah, mas tem coisas que eu não compreendo na Bíblia, por isso Deus deixou pastores na terra, profetas na terra ainda, tá? A profecia ela não se encerrou. Ah, mas os profetas duraram até João, porque ali a função de João, dos profetas, era anunciar Jesus, o reino de Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus estabeleceu seus profetas na terra, assim como seus apóstolos. Tá? Até que a Bíblia se encerre e Deus, como eu mostrei para vocês, que Deus, uns terão visões, outros terão sonhos. Ou seja, a profecia continua valendo na terra. Tá? Não só a profecia, como o anúncio da palavra do Senhor. Então é necessário que cada um se desperte para a vocação ao qual Deus lhe colocou. Tá? Seja você um instrumento de Deus também, levando a profecia da palavra do Senhor, levando o entendimento da palavra do Senhor. Tá? Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Que a paz, a consolação e o Espírito Santo do Senhor estejam em vossas vidas, nos seus lares. Que Deus venha nos abençoar grandíssima e riquissimamente nesta terra, até que a sua vinda chegue, tá? E nos guarde no momento da tribulação. Tá? Eu vou trazer mais um vídeo mais específico sobre aquilo que eu falei, porque o próximo vídeo será sobre provação e tribulação, para que a gente compreenda por que passamos por provação e tribulação. É porque na destituição nós ficamos impunes. Tá? Mas algo tem que ser provado para provar se é verdadeiro, para que a gente não permaneça mais no meio do muro, mas tomemos um partido, tá? Em que esse partido seja do Pai, para que não sejamos condenados. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.